Olá, muito bem-vindo ao Notícias da Semana. Estamos novamente com o Christian Burgos, publisher da revista Adega, para tratar das principais notícias que marcaram a semana no nosso site. Christian, muito bem-vindo novamente. Semana passada a gente não conseguiu gravar por questão de agenda, então obrigado por estar aqui novamente. Tem bastante coisa importante acontecendo, tem questão de geopolítica, política propriamente dita, também vinhas antigas, vinhos e álcool. Acho que está bem rico hoje o nosso programa para nós tratarmos sobre isso. E você que está aqui comigo, muito obrigado também pela audiência. Ed, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. Semana passada eu estava viajando e a gente não gravou. Semana que vem eu vou estar viajando de novo. Vamos ver se a gente consegue gravar na sexta-feira. Mas eu estou bastante feliz e a gente separou algumas poucas matérias para poder discutir sobre muito que saiu de notícias de vinho nessa semana no site da revista Adega. Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega. Então vamos lá, Christian, para ser bem objetivo. Essa me chamou bastante atenção, até por tudo que está acontecendo no mundo atualmente, que é a instabilidade política derrubar as vendas de champanhe em todo o mundo. Então, ano passado, 2024, teve uma queda considerável, maior do que de 2002, que foi logo depois do 11 de setembro, invasão do Afeganistão, que se impactou bastante a França, mas também teve a questão política interna da França. No ano passado, o Macron ele chegou a reduzir e até dissolver o parlamento para tentar colocar a situação política mais ou menos acertada. Tem questão chinesa, então eu queria que você explicasse o que está acontecendo realmente no mundo e como isso tem impactado o champanhe, que é basicamente um dos ícones dos espumantes em todo o mundo. Bom, o principal é a gente olhar primeiro os dados, né? Em 2024, a gente teve uma retração de 10,8% nas exportações de champanhe ao mundo, comparando com 2023. E no mercado doméstico, caiu 7,2%, mercado doméstico francês, obviamente, caiu 7,2% o consumo de champanhe de um ano para outro. Bom, a gente pode falar que são temas globais influenciando e também muitos temas locais. No âmbito global, a gente continua vendo a queda de consumo de vinhos na China, afetando o que está acontecendo de venda e exportações de diversos países, sejam eles da América do Sul, sejam eles da Europa. Depois, tem sempre o fantasma da guerra da Ucrânia, que as pessoas se referem, quando eu falo com produtores europeus, eles estão sempre falando sobre a questão da guerra da Ucrânia, o quanto essa proximidade com esse teatro de guerra gera um clima de insegurança e isso poderia afetar o consumo de vinhos. Não sei exatamente se isso está acontecendo, mas o Maxime Tobart, em uma entrevista para Decanter, diz que o consumo de champanhe reflete o humor do consumidor e a atual conjuntura econômica e geopolítica não favorece um ambiente de celebração. Essa é a frase dele. Bom, a França, de fato, vem passando por alguma dificuldade política, como você já falou, e inclusive econômica, né? Se você vê que ela foi rebaixada, a nota de crédito da França pela agência Moody's, que o índice que mede as principais companhias na Bolsa de Valores da França caiu 3% em 2024, para você comparar, nos Estados Unidos cresceu 23% e na Alemanha cresceu 18,7%. Então, talvez a percepção econômica na França, de fato, reflita no consumo de champanhe na França. A gente vê o mercado americano estável, um pico de importações no mercado inglês, para se antecipar uma mudança tarifária que iniciou-se agora nesse começo de ano. Então, o mercado está bastante turbulento e champanhe sente o reflexo disso. Agora, o que me chamou mesmo a atenção é a gente estar no número mais baixo de exportação de 2002, porque desde o fim do Covid até alguns anos atrás, 3 anos atrás, champanhe estava turbinado. Só se falava em champanhe e espumante continua sendo uma categoria que cresce. Então, vamos acompanhar os números gerais para poder falar mais sobre isso. Eu gostaria até de mudar de notícia que tem relação até com a próxima. O quanto que esse impacto tributário também pode impactar as vendas de champanhe a partir de agora? O Trump tem ameaçado a questão francesa. Você sabe se isso pode ter impacto local ou Pode se vai ser ter. global? Não, pode ter. Eu acho até que existe uma confusão. Muita gente está falando, o receio do Trump chegar diminuiria o consumo de champanhe nos Estados Unidos. Nada a ver. Quando você
prevê que vai ter um aumento tributário na importação, o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, você tem, na verdade, uma antecipação das importações para conseguir trazer produto com uma tarifa mais benéfica, ao invés de esperar chegar à tarifa mais alta. Isso foi justamente o que aconteceu na Inglaterra no ano 2024. A gente deve ver uma diminuição da importação de vinhos no Reino Unido nesse ano, porque foi muito antecipado a importação em 2024. Entretanto, voltando para o tema do Trump, o Trump já ameaçou e já efetivou aumentos de tarifa no primeiro mandato dele, uma forma de retaliar a França em geral. É possível que a gente veja um tempo turbulento novamente. Quando isso aconteceu lá atrás, foi muito interessante, porque, por exemplo, você tem a Place de Bordeaux, que hoje recebe vinhos de outros países do mundo, que vão para a França e de lá são distribuídos. Daí eles são exportados como os vinhos franceses. Então, isso também foi afetado. Esses vinhos foram afetados e até criaram-se outros sistemas logísticos para que os vinhos não fossem para Bordeaux na hora de se exportar esses vinhos para os Estados Unidos. É muito interessante, a gente precisa ver o que vai acontecer. Então, tem outro momento aí que eu gostaria de ver, da sua opinião, do que vai acontecer, é que a família Torres, os tradicionais vinícolas da Espanha, investiu 6 milhões de euros para a produção de vinho sem álcool. Pelo que eu tenho lido aqui na adega, tem sido uma pressão, não exatamente uma pressão, uma tendência mundial do consumo de vinho sem álcool, até por questão tributária. O Brasil, aliás, tem falado bastante disso na reforma tributária. O que tem acontecido exatamente, Christian? Dessa questão Olha, dos vinhos sem álcool ser uma tradição, ou é que está mudando o consumo, questão tributária, um pouco de tudo? eu acho que é um pouco de tudo. A Torres não começou a fazer isso agora, é um dos maiores passos que ela dá nessa direção, mas a Torres começou esse projeto de vinho desalcoolizado em 2004. Eu já tive a oportunidade de degustar vinhos deles desalcoolizados. Eles, inclusive, produzem vinhos desalcoolizados, não só vinhos gerados ou elaborados na Espanha, como também em outros países, notadamente no Chile, né? Os vinhos são bons porque eles utilizam uma técnica que é do spinning cone, que vocês aqui escreveram como cone rotativo na matéria. Eu vi um spinning cone funcionando na Califórnia. Lá o spinning cone era utilizado por motivos tributários, né? Você conseguia tirar um pouquinho de álcool, porque existiam nos Estados Unidos, você tem aumento da alíquota sobre vinho à medida que vai aumentando a graduação alcoólica, ok? Então, vamos dizer, eu não lembro o número exato, mas se fosse 13% ao invés de 13,5%, ou se fosse 13,5% ao invés de 14%, mudava muito a tributação. Então, o spinning cone, você vai lá, esse cone consegue separar as partes do vinho e depois recompor essas partes, deixando de fora uma das coisas que ele não gostaria que tivesse, nesse caso, o álcool. A família Torres está implantando esse spinning cone para desalcoolizar o vinho antes de mandar ele ao mercado. Bom, mas aqui no Brasil, eu já degustei, na semana passada, inclusive, eu degustei alguns espumantes sem álcool. Nem podem ser chamados de espumantes, porque não podem ser chamados de vinhos aqui no Brasil. Então, algumas bebidas sem álcool feitas com uva. Não é um processo de desalcoolização, é um processo de não alcoolização. Então, você tem o mosto, você tira o mosto antes dele gerar álcool de uma certa forma e injeta gás carbônico, e daí você tem uma espécie de, seria um refrigerante, mas parece vinho, é até saboroso, e tem casos de pessoas que disseram que tomaram e se alcoolizaram. Certamente um efeito psicológico de parecer tanto com um espumante normal. Eu, pessoalmente, prefiro o espumante com álcool, mas eu acho que, desde que tenha qualidade, isso abre caminho para duas situações. Uma, você quer participar de uma festa, mas você está dirigindo, você é a pessoa que está dirigindo no grupo, então você não fica excluído e você
pode celebrar com os outros e tudo mais. Uma outra, que dizem que está crescendo muito, é por questões religiosas, você não pode consumir álcool ou por algum outro costume, ou pessoas que não têm algum problema de tolerância ao álcool, e elas podem participar socialmente desse movimento, de consumir junto com as outras pessoas, brindar e tudo mais, e está sendo um sucesso aqui no Brasil a venda desse tipo de produto elaborado pelas 3 vinícolas das quais eu degustei o espumante sem álcool na semana passada. A maioria deles é bem docinho, feito com a uva moscatel, e ele está ali na categoria do espumante moscatel, que também é um vinho despretensioso, festivo, mas bastante equilibrado. Bom, foram pouquíssimos os casos de vinho desalcoolizado que eu tomei no mundo e que eu gostei. Ano passado, na Provine de Düsseldorf, eu fiz algumas degustações de vinho desalcoolizado, nem escrevi sobre isso, porque a grande maioria da categoria era uma porcaria. Cristian, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Que eu sei que você colocou de ser ruim. Que, na sua opinião, o vinho desalcoolizado, por base, ele é um suco de uva que tem uma fermentação diferente, ou ele é exatamente você pensa como uma cerveja, você tira o álcool? Vamos lá. Como é que você classificaria? A desalcoolização pode ser feita pela osmose reversa, que acontece, é uma forma de você tirar o álcool, e com o spinning cone. Quando você faz com o spinning cone, a sua capacidade de reter os aromas e outras características, como taninos, acidez e tudo mais, é muito superior. Então, eu tenho visto poucos vinhos desalcoolizados através da osmose reversa que me chamaram a atenção positivamente. Os vinhos que me chamaram mais atenção positivamente utilizaram justamente esse procedimento, esse processo, essa técnica que a Torres está investindo para apresentar para os vinhos delas. E depois você tem vinhos com baixo teor alcoólico, que é uma categoria que está crescendo mesmo, né? E essa, eu não falo nada mal contra a qualidade dessa categoria, ao contrário. E você tem os vinhos não alcoolizados, que são o mosto da uva carbonatado, por exemplo, no caso dos espumantes, entre aspas, desalcoolizados. Então, a gente ainda está vendo os caminhos, mas o fato é que existe uma tendência. No passado, eu já levantei um pensamento similar com relação aos vinhos naturais e aos vinhos orgânicos e tudo mais, que era uma pergunta: isso é uma tendência ou isso é um nicho se estabelecendo? Eu ainda não sei a resposta, que no mínimo será um nicho de produtos vinícolas, vitivinícolas se estabelecendo, mas não necessariamente uma tendência. Vamos ver isso acontecendo. Então, já que você for de tendência, que me chamou muita atenção, que a gente colocou aqui também, é justamente o Bordeaux, que é referência em vinho, dispensa apresentações, que também recebeu uma loja de vinho sem álcool. Parece ter uma blasfêmia se a gente pensar em Bordeaux, isso pelo que você se tratou. Não. Então, é uma tendência mesmo? É uma moda agora ali dentro de Bordeaux? É um sinal dos tempos, né? Se você lembrar, alguns anos atrás, aqui no Brasil, só se falava em agora o recipiente do vinho Tetra Pak, vai explodir a venda de vinho Tetra Pak e não sei o quê. Não aconteceu, como eu imaginava que não aconteceria. Mesma coisa, a gente falou muito, a imprensa em geral falou muito, a gente não falou tanto, mas a gente fez uma grande degustação para te botar, ver de verdade o que estava acontecendo, sobre vinhos em lata, que ia dominar o mercado e tudo mais. Eu acho que, às vezes, as pessoas entram acreditando em movimentos, e esses movimentos não parece que vão acontecer. Esse movimento dos vinhos sem álcool é algo que eu quero acompanhar. Está em crescimento. A qualidade precisa chegar ao consumidor para que o consumidor possa aderir ao vinho sem álcool, ou ao vinho de baixo teor alcoólico, ou ao vinho desalcoolizado, né? Mas não resta dúvida de que Bordeaux receber uma loja de vinho sem álcool, que não vai ficar
só em Bordeaux. Eles vão lançar a loja também na Alemanha e na Áustria. Vamos ver. Mas é um sinal dos tempos, é um sinal de que tem gente acreditando nesse caminho e tem gente investindo nesse caminho. Agora a gente precisa ver se a loja vai estar aberta daqui a 1 ou 2 anos, lá em Bordeaux. Certamente é uma curiosidade e certamente é uma coisa que reforça um pensamento que a gente vem analisando, como essa notícia da família Torres trouxe para a gente. E antes de mudar, Cristian, de notícia, e você queira arrancar minha cabeça uma provocação, você acha que tem tendência de abrir na cidade do Porto uma loja de vinho desalcoolizado, já que lá o vinho justamente é fortificado? Se alguém quiser, tem tendência para abrir tudo. Se as coisas vão funcionar ou não, eu duvido. Agora, Porto desalcoolizado vai ser impossível. Não tem sentido. Então, falar de outra notícia bem legal, voltando para Champagne, que é a taça de Maria Antonieta. Lembrando, Maria Antonieta foi a última rainha da França. Ela tinha uma série de questões ali, pessoais dela, várias frases icônicas, mas no mundo do vinho, ela tinha a questão de gostar muito de champanhe e queria que as pessoas brindassem seus seios. O ego dela parece que não era nem um pouco pequeno até ela parar na guilhotina. Queria que você contasse um pouco, porque você também gosta bastante de história, essa história, então, da taça de Maria Antonieta. Como é que é exatamente isso? A Maria Antonieta é um personagem histórico egocêntrico, um pouco deslumbrado, né? Dela a famosa frase: se não tem pão, que comam brioches, que mostra uma total desconexão com o que acontecia na sociedade naquele momento. E ela tem diversos utensílios que foram moldados ao formato dos seus seios e que você pode ver isso em museus na França até hoje. O Arnaldo até cita isso nessa matéria. Agora, uma coisa é interessante. Ela teria feito isso para que os súditos pudessem brindar em homenagem a ela. Mas também existem outras versões que diriam de que seios que criaram essa taça em formato de seios, aquela que você vê montada quando um garçom pega e coloca o champanhe em cima e vai deslizando para as outras taças como se fosse uma pirâmide. Poderia ter sido feito moldado no seio de Josefina, esposa de Napoleão. Outra, poderia ter sido moldado nos seios da Marquesa de Pompadour, amante de Luís XV. Diane de Poitiers, amante do rei inglês Henrique II. E tem até quem vai mais longe e diz que teria sido o seio da Helena de Troia. Olha, é muito seio para essa história de champanhe. Agora, uma coisa é certa, não é a taça ideal para a gente degustar champanhe. Pode até ser bonitinho, mas não é a taça ideal para a gente degustar champanhe. E quem acha que a gente vai falar que a taça ideal para degustar champanhe é o flute, está enganado, porque, na nossa opinião, aqui na revista, e em muitos especialistas, a gente deve degustar champanhe na taça de vinho. A gente perde um pouco daquele negócio da perlage, das borbulhas subindo na taça que a gente vê na taça flute, mas a gente ganha muito em sabor e aroma. Bem interessante também essa citação. E aqui também tem todos os detalhes na matéria. E lembrando, se o Christian tivesse nascido nessa corte, eu acho que só por ele falar que não é ideal, acho que ele não estaria aqui daqui a pouco. Não estaria mesmo. Notícia bem legal, a gente volta muito no passado, é a questão de vinhas antigas. Isso tem se tornado mais importante ao redor do mundo. E agora também tem uma plataforma que está tentando catalogar as vinhas a partir de 1990, que são as vinhas antigas, né? Antes, na verdade, de 1990. E agora chegou a 4 mil registros e eles querem chegar a 10 mil vinhos em 2027. Qual a importância das vinhas antigas para a viticultura mundial e para a qualidade de vinho? Bom, as vinhas antigas são um tesouro, né? E eu acho que elas carregam a sabedoria do passado para o mundo de hoje. Eu nem vou falar da qualidade dos vinhos das vinhas antigas, que para mim são estupendos quando bem elaborados, assim, dão um grau de profundidade, complexidade e equilíbrio nos vinhos que é invejável. Mas eu acho muito interessante esse banco de dados mundial de vinhedos antigos, que chama Old Vine Registry, que já tem 4 mil registros provenientes de 34 países. Então, chegar a esse número de 4 mil registros é muito importante.
E eu acho que isso faz parte de um processo de conhecer para valorizar, e quanto mais você conhece, mais valoriza. Então, fiquei muito feliz com essa matéria que aponta a chegada nesse número de registros e abre caminho para que muitos outros vinhedos possam ser registrados, porque agora a OIV aceita a inclusão de vinhedos plantados até 1990 como vinhedos de vinhas antigas ou de vinhas velhas. Obviamente que quando eu estou falando de vinhas velhas mesmo, de vinhas antigas, eu estou falando de vinhos acima de 50, 100 anos, que são absolutamente emocionantes. Legal, Cristian. Eu também queria aproveitar, já que a gente falou de emoções e toda a tradição, eu vou deixar aqui em cima o card para assistir aquela entrevista que você fez com a Laura Catena, que fala também sobre a importância do vinho até na saúde. Você podia comentar um pouquinho, só sem dar muito spoiler, para quem tiver Eu aqui não já sei, em cima do card. eu posso dar, não é spoiler, está aqui no YouTube, as pessoas podem assistir, aliás, foi bastante assistido na semana passada, e a gente vai poder ver uma matéria sobre isso na revista também, o Arnaldo está preparando. Na verdade, não tem muitas emoções nessa entrevista, tem muita coisa técnica. A Laura, que é proprietária e diretora executiva da vinícola Catena Zapata, também é médica, e a gente foi discutir um tema super importante. Estão falando muito que o álcool, em qualquer quantidade, causa câncer. E a conversa da gente é em torno disso. Se o álcool causa câncer, ótimo, pode ser que cause mesmo. Tem estudos sendo realizados para testar isso efetivamente, mas também o álcool, existem inúmeros outros estudos que falam que o álcool causa muitos benefícios. A gente ataca isso matematicamente, e a Laura tem feito um trabalho magnífico em defesa do vinho, inclusive esse é o nome do site dela, que traz essas informações e muitas informações. Vale a pena você ver essa conversa para compreender efetivamente o que está se passando, desde a política até a saúde e a vontade da gente de continuar bebendo vinho e os benefícios que o vinho traz para a gente, não só em termos de saúde física, mas também de saúde mental e felicidade. Que vai muito além só de beber, né? Tem também toda a questão social que é bem importante. Bom, Cristian, queria te agradecer pelo bate-papo, foi bem divertido hoje, teve bastante temas aí diferentes, mas acabaram se conectando desde a primeira notícia até agora. Então, se você gostou do nosso bate-papo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui embaixo os comentários, o Christian, alguém sempre vem aqui responder quem deixar os comentários, isso também nos ajuda a continuar crescendo, e divulgue para os seus amigos também. E, Christian, até a próxima semana, se você conseguir, a gente tenta gravar ali, mesmo você viajando. Ed, obrigado a você, obrigado a todo mundo que ficou assistindo aqui até agora, espero que vocês gostem das notícias, e podem criticar, podem nos dar sugestões, é sempre muito bom receber a interação de vocês aqui nos nossos vídeos. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Saúde. Tchau, tchau. Saúde. Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.